Hoje a gente vai testar um monitor mais baratinho, o AOC 22B35HM23. Eu já testei uma versão parecida desse, mas deram umas mudadas e eu quero testar essa versão de 120 Hz. Vamos lá? Temos aqui um cabo HDMI, o cabo de energia dele, parece aqueles de notebook. Aqui o braço do suporte, bem simplão, é aqueles de encaixar. E uma base bem simplona também, um pouco arredondada. E tá aqui o monitor, ele é bem simplão, né? Ele tem 22 polegadas, então um monitor um pouquinho menor. Aqui na parte de trás a gente tem essa texturinha, temos a entrada para braço articulado, padrão VESA, tipo aquele ali. E aqui nós temos um VGA, um HDMI, a entrada para energia, então a gente não tem DisplayPort e nem saída para áudio nesse monitor. A base não fica muito para frente do monitor, ó, mais ou menos aqui uns 2 dedinhos para fora, então não pega muito espaço da mesa, nem para as laterais e nem para frente. Ele é um monitor até que fino, aqui na parte de baixo ele dá uma arredondadinha, ele inclina para frente e para trás, olha só. E não faz movimento para os lados, nem assim para frente, nem levanta, apenas inclina desse jeito. E o menu fica aqui embaixo do lado esquerdo, nós temos aqui para ligar, para mexer no menu, daquele padrãozinho que eu detesto, mas é quase padrão da AOC esse menu, então fazer o que, né? Atualmente esse monitor tá na faixa dos R$450, fora de promoção, aqui no Mercado Livre tá 483, ele tá no vídeo sem juros, né, então dá uma ajudadinha para quem for parcelar, e ele também tem essa versão aqui, que tem as mesmas especificações e tá um pouquinho mais barato, mas sempre tá um preço muito parecido essas duas. Ele também tem uma versão de 24 polegadas, no caso de 100 Hz, eu não achei de 120, se tiver, comenta aí que tem, mas eu achei de 100 Hz, ela é um pouquinho mais cara, né, ela é maior, então faz sentido ser mais cara. E também tem uma versão de 27 polegadas, que eu já acho meio caro, né? R$720 um monitor de 120 Hz e ainda VA, acho que fica meio caro. Mas em promoções ele costuma aparecer abaixo dos R$400, aqui no Mercado Livre apareceu por 393, a versão de 22 polegadas, 120 Hz, que é essa mesma que eu testei no vídeo, e a sua melhor promoção é até recente, 338, considerando que hoje ele tá 438, são R$100 de desconto, apareceu lá no meu grupo de ofertas, o link do grupo vai estar na descrição para você aproveitar, pagar mais barato no seu monitor e aproveitar todas as promoções, hein? E tá aí o 22B35HM23, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas essas cores mais fraquinhas, né, um pouco mais lavadas, é um padrão de painel IPS, né, ter cores mais fracas, mas a primeira impressão que eu tenho, olhando aqui só ele, sem comparar com outros, é que as cores estão bem legais. Lógico que quando a gente coloca em comparação a outro monitor, lado a lado, a gente percebe um pouco mais, né? E outro fator importante é o ângulo de visão, né, que a gente começa a perder qualidade assim, ó, em painel VA, a gente olha assim de cima dá pra perceber bem, e é uma coisa bem padrão de painel VA, né, o ângulo de visão reduzido. Mas pra você que vai pegar a primeira vez um monitor um pouquinho melhor, né, mesmo sendo painel VA, a primeira impressão aqui é que as cores estão bem legais, não chega ao ponto, né, de um painel IPS nessas cores, mas mesmo assim tá bem bonitinho. O menu dele é aquele padrãozão da AOC, e eu já disse várias vezes aqui que eu detesto ele, eu acho muito chato de mexer. Nós temos aqui para configurar as cores, temperatura, gama, ajustar o azul, aqui para brilho, nós temos aqui também para mexer no menu, questão de língua e tudo. Ele tem Adaptative Sync, aqui para mexer nas cores, Overdrive, a gente vai testar todos os modos. O monitor não tem muitas tecnologias, ele é bem simples. Aqui nós também temos para mexer no contraste, brilho, aqui nós temos DCR e HDR, ele é uma simulação de HDR, até escrito lá no site da AOC. Bem básico, é um menu chato de mexer, eu não gosto, eu sempre fico meio perdido aqui, mas ele tem o básico, né? Deixa eu mostrar o HDR dele para vocês, ele tá desligado agora ele tá no modo imagem, modo cinema, modo game e desligado. Muda praticamente nada, dá uma clareadinha, às vezes mais escurecida. É bem simples, né? Um monitor barato desse não tem HDR de verdade, né? E pelo menos eles escreveram lá que é uma simulação de HDR, né? Tô bem baratinho, então é normal que o HDR seja um HDR. Um ponto muito importante, o monitor vem descrito 100 Hz, né? Inclusive ele vem aqui em 60, mas quando você vai alterar aqui, né, para o 120 Hz, ele está 100 Hz. Você vem aqui em menu, você vai aqui até itens adicionais, aí você vai descer e vir até aqui em overclock, já até apareceu aqui, a gente vem aqui e dá um OK, e o monitor vai para 120 Hz. Aí quando você vier aqui, ó,
vai estar em 60, mas já desbloqueou a opção de 120 Hz. Só tem alguns problemas. Quando você faz um overclock no seu monitor, ele vai ficar mais quente, e uma temperatura maior vai degradar mais rápido o seu monitor, né? Ou seja, o tempo de vida dele cai. Só que de 100 para 120 Hz é pouco. O monitor não esquenta muito, então não vai estragar o monitor rápido. Mas particularmente eu não gosto disso que os fabricantes fazem, né? Eles te vendem algo que você precisa ativar para forçar mais ainda o seu monitor. Eu acho muita sacanagem, mas tudo bem, você tem a opção de manter em 100 Hz ou 120, a diferença é mínima, mas 120 ainda tá tranquilo, a temperatura ainda tá de boa. E agora pro teste de ghosting aqui do monitor, tô com o overdrive desligado e a olho nu eu enxergo sim um pouquinho de ghosting aqui na parte superior, no meio e na parte inferior tá bem tranquilo. Desligado o overdrive, o monitor tem sim ghosting, principalmente aqui na parte mais escura, e também tem um pouquinho de motion blur, né? O alien não tá muito bem definido. Mas vamos ativar o overdrive dele para testar melhor. E tá aí o teste de ghosting dele. Desligado dá para perceber bem o rastro preto nas partes mais escuras e a parte clarinha fica sempre muito de boa. No modo médio, que é o melhor, ele dá uma leve melhorada na parte escura, o do meio fica legal e o clarinho continua muito bom. No alto já parece overshoot, então não fica muito legal não. Então eu usaria no médio, que jogando você não deve perceber ghosting. Mas o motion blur dele é perceptível, não tanto como na câmera, mas dá pra notar, e aí que entra o MBR, que no 1 fica muito ruim, tem nem o que comentar. No 10 o alien já fica bem mais nítido, mas você perde qualidade de imagem e ganha mais ghosting. E no 20 fica bem mais nítido, mas com mais ghost ainda. Se você gostar de usar, acredito que o 10 já fica legal, mas eu deixaria desligado. Pelo preço, tá bem legal, tem monitores mais caros que tem mais ghosting, então eu gostei sim. E aqui no teste de vazamento de luz, a gente vê umas coisas mais legais do painel VA. Eu particularmente prefiro IPS pelas cores melhores, mas mesmo assim, olha que preto muito mais bonito do que o de um IPS, né? Diferente do painel IPS, que o preto fica bem acinzentado, aqui a gente tem um preto muito mais escuro. Olha só como tá bem niveladinho o preto dele. Vazamento de luz, cara, tá excelente, não enxergo nenhum clarão em nenhuma das pontas, nada aceso aqui nas laterais ou em cima. O painel VA tem essa vantagem das cenas mais escuras ficarem bem mais legais. Então esse monitor da AOC mandou muito bem no vazamento de luz. Olha como ficou bonito em volta, né? Tudo escurinho, assim que fica muito legal. E agora nós temos aqui do lado direito o LG Ultra Gear, um bom monitor pra gente comparar as cores, né? E aqui o nosso monitorzinho da AOC, baratinho, painel VA contra painel IPS. E olha, eu não sei o que a AOC fez, mas tá bonito esse painel VA, hein? Olha como que os dois estão bem parecidos, né? Que olhando de lado, o monitor da AOC dá uma boa sumida e o LG ainda continua bem visível. Assim, quando eu olho mais perto, eu percebo alguma diferença. Aqui na parte de baixo, assim, eu percebo cores mais fracas, né, do que um painel IPS, mas mesmo assim, da diferença de preço, as cores estão muito bonitas. Aqui com o azul eu já percebo um pouco mais de diferença, o da AOC já fica mais apagado, enquanto o LG Ultra Gear fica com cores mais vivas, né? Nesse wallpaper dá pra perceber bem, na pele dela, na cor dos olhos, a gente tem bem mais vida do que no monitor da AOC. E uma coisa que é muito importante sempre destacar, né, colocar aqui as cores lado a lado, o LG Ultra Gear, né, tem 300 de brilho e esse da AOC 250. Então olha só como tem bem mais brilho, o branco fica bem apagadinho nesse da AOC, né? Na câmera não dá pra ver isso bem, mas aqui a olho nu, o AOC tem um preto bem mais escuro do que o LG Ultra Gear. Quando a gente tem aqui um cinza um pouquinho mais claro, ali a gente tem um preto bem mais escuro. E aqui a gente já começa a notar a diferença, né, do IPS para um VA. Aqui a gente tem cores mais vibrantes, mais vivas, mais claras, e isso vai se repetir em todas as cores, né? A gente vai sempre ver cores mais fracas no painel VA. Mesma coisa com o azul, né? Um azul bem mais vivo e ali mais escuro. Dá para configurar o painel VA, né, deixar ele com cores mais fortes, mas não vai chegar ao nível de um painel IPS. A sua clara vantagem vai ficar no preto, onde é mais escuro, né, porque ele tem um contraste maior, se não me engano é 3000 para 1, então é um contraste melhor do que um painel IPS. Mas será que dá para recomendar? Bom, esse monitor tem vários pontos positivos pelo preço dele, mas tem alguns detalhes para atenção. Ele não tem entrada DisplayPort e as placas de vídeo normalmente têm bem mais DisplayPort do que HDMI, então veja bem sua disponibilidade antes de comprar. Também não tem saída de áudio e o fato dele ser 120 Hz overclock é meio paia. O overclock faz o monitor esquentar mais e isso diminui o tempo de vida do monitor, mas por ser um OC de 20 Hz não vai afetar tanto. Mesmo assim, saiba que você está comprando um monitor de 100 Hz e
não R$120. É uma diferença mínima também, né? Mas mesmo assim, o seu preço baixo justifica suas especificações. É um monitor fácil de pagar R$450 e menos de 400 em promoções. Além disso, o ghosting tá muito tranquilo pelo preço do monitor, as cores estão muito boas para um painel VA, óbvio que são mais fraquinhas que o IPS, mas ficou muito legal, eu gostei bastante, principalmente se for sua primeira experiência com o monitor. E um grande destaque pro seu contraste, muito por ser um painel VA, né? E também pro seu vazamento de luz, que, cara, eu achei muito bom. Se você quer um IPS, o mais próximo de preço vai ser o 24MS500, mas você vai ter mais ghosting e as cores do 24MS500 são fraquinhas para um painel IPS, e difícil também dele abaixar dos R$400. Então, nesse preço de R$400 e até menos em promoções, fica um baita monitor custo-benefício, e mesmo sendo VA, eu gostei das cores dele. Em geral é isso, obrigado por assistir, comenta o que você achou, Deus te abençoe, Jesus te ama e tchau.